Senhores, boa noite. Como você bem sabe, hoje eu estou aqui para mostrar o caminho para você construir e ter sua empresa avaliada em mais de 100 milhões de reais. Se você é um pequeno ou médio empresário em busca de sucesso e realização financeira e também quer deixar um legado, ter conquistas ao lado de sua família através de uma atuação e trajetória empresarial de sucesso, então a melhor forma de se fazer isso é construindo uma grande empresa que gere muito valor para seus clientes, colaboradores e investidores. Nessa aula, vou mostrar um caminho claro para te levar até lá e fazer de você um grande empresário nessa época de grandes mudanças e oportunidades em nosso país. Nos meus mais de 46 anos de trajetória empresarial, acadêmica e consultiva, eu já ajudei a construir empresas hoje avaliadas em mais de R$ 1 bilhão. E apesar de existirem inúmeras razões para que uma empresa alcance esse tamanho e sucesso, todas essas empresas que ajudei a construir e administrar seguiram métodos claros, com princípios e fundamentos de gestão financeira bem definidos. O que eu estou querendo dizer é que esses princípios são essenciais para conseguirmos erguer esses impérios empresariais. E se você não estiver seguindo-os diligentemente, não importa se você estiver fazendo todo o resto de forma correta, ainda assim você não vai conseguir chegar ao número de realização financeiro que tanto almeja, seja um valor menor ou maior que 100 milhões. A oportunidade aqui é de conseguir atingir um patamar de realização inimaginável e um tamanho empresarial que vai te dar o impacto e o legado que o empresário com a sua visão merecem ter. E se você não acredita que isso é possível ainda, deve ser porque não conhece a história da maioria dos grandes empreendedores brasileiros. Por isso, vou compartilhar com você importantes depoimentos de empresas que estou ajudando a construir através de um trabalho consultivo, aplicando o método que irei revelar nessa aula. João Pantuzzi Júnior. E na verdade eu comecei a história com a panificação desde os meus 13 anos. Meu pai queria que eu fizesse faculdade, que eu fizesse nível superior. Cara, eu não sei se é isso que eu quero. Eu quero é ter o meu negócio, eu quero empreender. Aí aos 17 para 18 anos eu vim para Ribeirão, no intuito de capitalizar dinheiro, juntar o dinheiro mesmo, assim, sabe? Aquele dinheiro de um em um real, um cruzeiro em cruzeiro, para montar minha padaria. Aos 20 anos eu montei minha primeira padaria. Com 10 anos de sociedade a gente já estava com uma distribuidora de produtos para padaria. Aí mais uma vez a gente está lá com os problemas administrativos e financeiros. Né? A gente paga muito caro, né, para aprender. Você acaba errando, você acaba fazendo contrato com um banco que poderia ter sido melhor. Aí você acaba perdendo recurso desnecessário, não é? Então isso tem um custo muito caro para as empresas. Assim. A empresa que não se preocupa em entender essa área, ela tem um custo muito caro. Chegou uma hora que, cara, eu já não estava dando conta de administrar mais o negócio e fui buscar ajuda. Então nós estamos aí com a governança, em maio agora já completa um ano, né? Nós já estamos há 9 meses com a governança. Muda a história da empresa, muda positivamente, né? A gente faz um trabalho com o professor Alberto, o Alberto está aqui comigo, tem uma experiência, um conhecimento profundo, principalmente nessa área financeira, né, administrativa e financeira. Então, cara, tem muito a agradecer ao INEPAD, ao professor Alberto, e eu acho que nós vamos colher muito fruto de agora para frente. Mas o que eu tenho para dizer é que se tiver a oportunidade de conhecer e aplicar, eu recomendo. É um depoimento realmente emocionante, do qual me orgulho muito. Fazer parte da história de uma empresa que cresce com tanta consistência prova que, através dos caminhos e princípios de crescimento e gestão financeira, você consegue chegar aonde talvez nunca tenha imaginado ainda. Os 100 milhões de reais constituem-se num patamar que, na minha opinião, é possível para a grande maioria dos empresários, independentemente do segmento em que atuem ou pretendam atuar. E apesar de você saber que esse tipo de resultado vem através de muito suor e trabalho, essa, na verdade, é a parte que você faz bem. E o que pode estar realmente te impedindo de chegar lá é que você ainda não sabe como administrar financeiramente seu negócio, principalmente sob a ótica de fluxo, análise e planejamento. Eu sei disso
porque aprendi muito cedo o valor de uma boa gestão financeira e tive que passar por momentos que não desejo que ninguém passe em suas respectivas trajetórias empresariais. Eu comecei trabalhando como leiteiro em São Paulo, entregava leite de porta em porta de madrugada. Então tinha um negócio, meu pai tinha vindo para o Brasil e ele começou esse negócio e eu engrenei com ele, né? Chegava mês que eu não conseguia fechar, aí tinha que partir para banco e isso era sempre um problema. Eu já sentia aquela preocupação porque todo mês eu tinha que pagar as contas, eu recebia, alguns clientes não pagavam e eu tinha que fazer o fechamento do mês. Então eu queria entender aquilo de uma forma mais organizada, né? E aí na universidade isso me veio claro, né? As empresas quebram pela ótica financeira. Todos os problemas, toda incompetência que você tiver na empresa, seja de gestão de pessoas, de produção, de comercialização, ela desemboca no dinheiro, ela desemboca em finanças. Né? Então por isso que finanças é a ponta da linha, é onde você vai se arrebentar. Né? Então aí essa minha preocupação em entender mais e também ajudar, né, os empresários e os empreendedores nas suas atividades pessoais. No terceiro ano da faculdade, um professor que era diretor da Serasa, que é a empresa que tinha sido fundada por bancos, me convidou para trabalhar com ele. Então fui trabalhar como estagiário, acabei ficando 13 anos na Serasa, acabei sendo praticamente o segundo homem na hierarquia da Serasa. Eu fazia muitos estudos sobre insolvência das empresas, acompanhava as insolvências, a evolução das insolvências. E a partir daí eu estruturei então o modelo de insolvência, que até hoje é usado no mercado. Quando eu estava na Serasa, fazendo mestrado, eu preocupava em continuar uma carreira acadêmica e com conhecimento não acadêmico. Então pedi demissão depois de 12 anos para ser professor da USP. Na USP você tem fundações. Então no meu departamento de administração tinha a FIA USP, né, ligada ao departamento de administração, onde se fazia consultoria. Então aí eu fui para o Banco Central montar o sistema de fiscalização de bancos. Então conheci um pouco lá do governo, lá do banco, o lado do controle do sistema financeiro, o funcionamento de um banco, né? Depois, mais tarde, fui participar de planejamento estratégico de empresas na ótica financeira, onde uma empresa cresce e ela se arrebenta financeiramente no crescimento. E como resolve isso? Estruturei bancos para ajudar a resolver empresas, né? E aí eu fui começando a ver exatamente essa ligação do conhecimento que eu tinha junto com a prática de eficiência das empresas. Eu vivenciei muitos desses casos a partir dos conhecimentos da Serasa mesmo, na minha época de Banco Central, na época das atividades privadas, o Mapping, a Mesbla, a Sears, o Império Matarazzo, né, que a gente imagina que o Império não quebra, quebra, né? Do lado de bancos, Auxiliar, Maisonave, Cominde, Nacional, América do Sul, Mercantil de São Paulo mais recentemente, agora as incorporações do Unibanco pelo Itaú, do HSBC pelo Bradesco, o próprio Banco do Brasil com algumas incorporações. Você constrói o seu futuro com estratégia financeira. O céu é o limite. Eu já entrei em empresas com faturamento de 90 milhões que hoje estão com faturamento de 13 bilhões. O céu é o limite e as pessoas fazem isso acontecer. Se de alguma forma você puder ajudá-las, elas estarão nesse caminho, na busca do seu sonho. E o sonho, muitas vezes, é mais do que ultrapassado, porque elas nunca sonharam desse tamanho. O sonho vai acontecendo. É impressionante como a organização e o equilíbrio de uma organização gera um futuro promissor. É impressionante essa visão. Então, isto me faz feliz. Essa trajetória de longa data me coloca em uma posição privilegiada para enxergar e prever o que vai acontecer com qualquer empresa, através dos reflexos de suas gestões e práticas financeiras. E agora, quero te dar os princípios essenciais para você fazer uma boa gestão financeira de sua empresa através de um método que desenvolvi. E na medida com que você cresça e escale seu negócio, consiga também manter esse crescimento e chegar numa avaliação no patamar de 100 milhões de reais. Na última aula que tivemos juntos, eu não sei se você se lembra, mas mostrei para você que, como qualquer outro investimento, sua empresa gera valor por uma relação de risco e retorno. Quanto menor for o risco associado ao seu negócio e maior a capacidade de geração de resultados, mais riqueza a empresa gera aos seus sócios.
Acontece que uma série de erros comuns presentes na rotina de pequenos empresários afetam tanto o risco quanto a capacidade de geração de resultados, destruindo assim o valor da empresa. E quais são esses erros? Você se lembra? O primeiro grande erro da maioria das pequenas empresas é tomar decisões sem o conhecimento profundo da situação financeira atual do negócio. Isto faz com que o empresário tome decisões equivocadas do ponto de vista financeiro, que a princípio até podem parecer corretas, mas que colocam em risco a continuidade do negócio no longo prazo. Um exemplo disso seria você aceitar um grande pedido de um cliente, sem se preocupar com a margem de contribuição desse pedido para a cobertura dos teus custos fixos. O segundo erro que você está provavelmente cometendo é o de não acompanhar a geração de resultados do seu negócio mensalmente. Muitos pequenos empresários que conheço não sabem me dizer qual é o lucro da empresa, mas sempre sabem qual foi a venda do mês. O grande problema é que aumentar vendas não significa gerar resultado. Em alguns casos muito comuns, o aumento de vendas pode estar causando grandes prejuízos que vão destruir seu patrimônio sem que você ao menos perceba. Por exemplo, vou te dar agora 3 indicadores de resultados que eu gosto de utilizar e gostaria que você refletisse se os conhece tão bem quanto conhece seus números de venda. Esses 3 indicadores são, por exemplo, margem de contribuição, margem líquida e necessidade de capital de giro. Você os conhece? Aposto que suas vendas você saberia me dizer mais facilmente de forma correta. O terceiro erro é que você não tem o hábito de fazer planejamentos financeiros. Então é pego de surpresa quando algo foge do previsto e é levado a tomar decisões de última hora que nem sempre serão positivas para o resultado da sua empresa. Isso não acontece com você? Vamos lá, seja sincero. Por fim, outras 2 práticas comuns na gestão de pequenas empresas que eu gostaria que você evitasse e que têm impacto importante na sua capacidade de crescer e gerar resultados, que são: número 1, a dificuldade de separar suas contas pessoais das contas do seu negócio. Lembra? Número 2, é não manter os relatórios financeiros atualizados e com números fiéis à realidade, mesmo que apenas para fins gerenciais. O problema é que isso afeta a credibilidade do seu negócio perante os parceiros. E o que você não sabe é que você paga caro por isso. Isso acaba refletindo em maior custo de juros, menores prazos para pagamento, menor acesso ao crédito, limitando assim seu crescimento e reduzindo seus resultados. Você sabe por que você pode estar cometendo todos esses erros? Porque as pequenas empresas tratam a gestão financeira por uma visão de retrovisor, olhando para trás, com foco em resolver problemas no dia a dia, o famoso apagar incêndios. Inclusive, infelizmente, tenho que lhe informar que se você adora ser um empresário bombeiro, isso não lhe trará honra nenhuma, como é o caso dos nobres cidadãos que de fato salvam vidas. Na verdade, às vezes você até gosta dessa função de salvamento para alimentar seu próprio ego, mas para sua empresa não faz bem nenhum. E como estou sendo muito sincero com você hoje, vou me adiantar aqui para podermos ir agora para a parte boa, onde vou lhe ensinar o que realmente irá salvar o seu negócio e lhe dar um caminho claro de riqueza empresarial e um patamar verdadeiramente milionário. O que é o nosso método? Hoje vou apresentar a você um processo baseado em 4 pilares que vai mudar a forma como você faz a gestão financeira do seu negócio e te ajudar a preparar sua empresa para valer 100 milhões de reais ou mais. Chama esse método de 4 P's da riqueza empresarial. Então vamos a ele. O primeiro passo para mudar o jeito como você faz sua gestão financeira é tomar consciência da sua situação financeira atual, para assim conseguir definir quais ações podem ser tomadas. Imagine como um médico toma suas decisões. Antes de definir o que fazer com você, primeiro ele te examina, faz uma foto médica do seu estado naquele momento. E então, com esse diagnóstico em mãos, define o que você precisa para ficar melhor. Por que com sua empresa seria diferente? Antes de definir quais movimentos executar na sua estratégia, você primeiro precisa ter um entendimento da sua situação atual. E por isso, o primeiro pilar desse processo é chamado de pilar do diagnóstico. E isto só será possível por meio da elaboração de um balanço patrimonial. Eu sei que você pode não estar acostumado com este e outros termos técnicos,
por acreditar que será apenas uma função do contador. Mas a verdade é que você pode montar um balanço você mesmo para fins de diagnóstico e análise. É mais simples do que você imagina. E as informações que você extrai dele são fundamentais para a compreensão do seu negócio e para a definição do que fazer para torná-lo melhor. Vamos entender então o que ele é e o que ele não é. 1. Diagnóstico ou entendimento da situação. Como um médico toma a decisão? Lembra dessa comparação? Eu tenho entendimento da situação, a foto médica da sua situação naquele momento, o diagnóstico, o que você tem, para em seguida dizer o que fazer. Eu primeiro faço o diagnóstico, em seguida tenho o prognóstico. Tranquilo? Bom, como você deveria tomar decisões? Essa base de entendimento é o balanço patrimonial. É esse balanço patrimonial que vai permitir a você montar o diagnóstico do teu negócio. O que é o balanço patrimonial? Imagine parar sua empresa hoje e anotar todos os saldos que ficaram abertos. Hoje, qualquer data, o balanço tem uma data. Quanto dinheiro tem no caixa e nas contas bancárias? Quanto você tem a receber de seus clientes? Quanto ainda deve para fornecedores e outros resultados de saldos de suas contas? O balanço é um quadro onde são anotados o saldo dessas contas. Saldo, tem aquele valor naquele momento. Então, o balanço apresenta esses saldos com direitos e deveres a pagar da empresa em determinada data. As contas são classificadas de maneira a permitir o cálculo de indicadores financeiros do negócio posteriormente, para facilitar o diagnóstico. Ele vai apresentar, esse balanço vai estar apresentando a origem e o destino dos recursos. O que a empresa faz com os recursos? Saldos de caixa e bancos, contas a receber de clientes, valor dos estoques, valor dos imobilizados da empresa, onde o recurso está aplicado, no lado ativo. No lado passivo é onde eu tenho a captação de recursos, de fornecedores, de bancos, de impostos, funcionários e o recurso próprio. Esta relação já me dá uma primeira impressão sobre capital próprio e capital de terceiros. Você já pensou em alguém, um empresário, que deve 4 vezes o que colocou na empresa? Isso é o que eu chamo de endividamento. Eu vou estar relacionando o capital de terceiros com o recurso próprio, o capital próprio da empresa. Começou a entender a ideia? Eu tenho também uma comparação de prazos de vencimento entre direitos e obrigações no curto prazo. Tenho lá no ativo um item chamado ativo circulante. Por que chama ativo circulante? Porque circulam, os dados circulam. Você tem o estoque, vendeu o estoque, mas já está comprando mais estoque, vai vender o estoque, ele vai circulando. Quantos a receber? Você deu prazo para os clientes te pagarem, eles vão pagando, mas você já está vendendo para outros, já está recebendo, já está vendendo a prazo para outros, segue um ciclo. E no passivo circulante é a mesma coisa. Estou comprando de fornecedores, estou pagando alguns, já estou fazendo novas compras, estou pagando e etc. Banco, estou pagando o capital de giro. Por que chama capital de giro? Porque gira. Não vou pagar, vou girar. Não é verdade? Então eu tenho uma comparação aqui entre esses dados que vencem até o ano, o ativo circulante e o passivo circulante. E tenho também os dados de longo prazo. O ativo realizado a longo prazo, ou seja, aquilo que vai gerar recursos acima de um ano, por exemplo, um investimento num fundo de 3 anos. E eu tenho o passivo circulante, que são recursos que estão vencendo acima de um ano. Por exemplo, uma captação de uma linha do BNDES. Então eu tenho ativo circulante e passivo circulante até um ano e longo prazo acima de um ano. Por que acompanhar o balanço patrimonial periodicamente? Essencialmente para ajudar o seu negócio. Eu posso monitorar situações como endividamento elevado,
imobilização, deficiências no capital de giro, erro na estratégia de captação e aplicação. Vou conseguir verificar a tempo possíveis mudanças de cenário e, por isso, reduzir o risco do negócio. Vamos a um exemplo? Aqui eu tenho uma empresa exemplo. Ela é empresa real, estou chamando de exemplo. Então vamos lá, vamos ler. Primeiro passo é ler. O ativo é onde eu estou aplicando o recurso. O passivo é onde eu estou captando o recurso. Então vamos lá, pegue lá o passivo total. Todo o recurso captado nessa empresa é de R$ 5.260.789. É tudo que está captado. Portanto, também vai estar aplicado. Depois você vai ver isso. Desses 5.260.000, eu tenho como recurso próprio, patrimônio líquido, 1.268.000. Dos 5.200.000, 1.200.000 é patrimônio líquido. Qual é a tua primeira impressão? Tem muito mais recurso terceiro do que recurso próprio. Essa tua impressão é a impressão do banco. Essa impressão vai fazer com que o banco te olhe como endividado de maior risco. Entendeu a ideia? E muitas vezes eu peguei aquele recurso de financiamento, que você pode olhar lá, que é a maior conta lá do passivo, 2.700.000, para fazer estoque, por causa de um desconto que o fornecedor me dá. Começou a entender o que eu estou te falando? Aí se eu olhar essa dívida, eu estou falando de 3 milhões a curto prazo. 3 milhões vence a curto e menos de 1 milhão vence a longo. Então eu estou endividado a curto prazo. E com quem? Com o banco, que vai me cobrar. Eu estou preparado para pagar esses 2.700.000 nesse próximo ano? Ou você vai descobrir isso na data de pagamento? Você está começando a entender porque eu te falo que pensar, fazer uma análise, pensar sobre o que fazer, e já gerar esse diagnóstico é relevante para construir uma empresa sólida? 2.700.000 é o valor que você deve até um ano. E mais 710.000 a longo prazo, acima de um ano. Que dá aí algo como 3.400.000. Só para banco você deve 3.400.000 e o dinheiro teu investido no negócio é 1.200.000. Você começou a entender o diagnóstico? O médico te diria, você tem um problema sério de rim, precisamos tratar. Você tem um problema sério financeiro, precisamos tratar. Precisamos entender por que você está precisando de tanto dinheiro de banco. O que está acontecendo? E quando você está vendendo, possivelmente você não está nem considerando no custo a despesa financeira. Estou certo? Bom, se eu pegar esses 3 milhões que eu estou captando a curto prazo, na essência empréstimos, né? E eu olhar ali a longo prazo, eu estou com 3.100.000 aplicado a longo prazo. Eu tenho dívida de curto com ativos de longo. Olha, isso pode estar acontecendo com a sua empresa e você nem sabe. Na verdade, você pode ter feito um empréstimo de capital de giro, que vai estar vencendo até 180 dias, por exemplo, para aplicar na compra de um equipamento a longo prazo. Arrumou uma encrenca. Concorda comigo? Imagina se nesse período você tem uma crise na economia. Por isso que muitas empresas quebram na crise, porque já estão com problema. A crise só dá um empurrão. Se nós compararmos pelo balanço patrimonial, o que eu tenho a realizar até um ano, 2.100.000, com o que eu tenho a pagar em um ano, que é 3 milhões de reais, o que vai acontecer? Eu não tenho recurso para pagar o que eu devo. Como é que chama isso? Liquidez. Liquidez é capacidade de pagamento. Eu não tenho capacidade de pagamento para pagar aquela dívida, principalmente financeira, que vai ser executada. Eu já estou antecipando o problema que virá a partir do balanço. Detalhe, o balanço foi encerrado numa data. Naquela data, com aqueles saldos, eu já estou fazendo um diagnóstico. Esta é a ideia.
Para ter uma empresa com potencial para valer mais de 100 milhões, é preciso mudar o foco da gestão de vendas para a gestão por resultado, da primeira para a última linha. Como eu disse anteriormente, aumentar vendas não significa aumentar lucro. Em muitos casos, significa exatamente o contrário. Por isso, chamamos o segundo pilar de pilar da análise de resultados. A ferramenta utilizada neste processo é a demonstração de resultados. Afinal, qual é a diferença entre o balanço patrimonial que a gente falou agora há pouco e a demonstração do resultado? Não? O balanço patrimonial ele tem por objetivo avaliar a situação ou estratégia financeira da empresa. São dados com saldo, é uma foto. Uma foto da situação financeira naquele momento. Bati foto dos saldos das contas. Puf! Aqueles saldos são aqueles. Pode ser em qualquer dia. Normalmente é fim de mês. Normalmente é fim de trimestre. Normalmente é fim de ano. É o normal, é o usual. Mas posso fazer no meio do dia? Posso, não tem problema nenhum. E a demonstração do resultado? A demonstração do resultado demonstra o resultado, é óbvio. Tá? Então, assim, para mostrar o resultado, é um resultado entre as entradas, as receitas e as saídas, os custos, despesas. Correto? Então, é um fluxo, né? É um filme. A demonstração do resultado, o objetivo é avaliar o desempenho da empresa em um determinado período. Acompanha e entende a geração de resultado. É um filme do que ocorreu com a empresa em determinado período. A demonstração de resultado, ela pode ser apurada pelo regime de competência, o registro é feito pelo fato gerador. Por exemplo, na receita, você tem o faturamento. Faturou, é receita. Tá? O objetivo do relatório é apurar o desempenho da operação da empresa. Tá? A DRE não é apenas um relatório onde se registra a receita, despesa e resultado. O objetivo é entender como cada área do seu negócio contribui para o seu resultado. Para isso é importante saber como classificar corretamente as receitas e as despesas. Quanto mais cuidado você tiver nisso, mais você consegue avaliar áreas, produtos, regiões da empresa. A receita na DRE deve ser registrada pelo faturamento. Estou falando sempre de competência, só para anotar. Tá? Ou seja, pelas notas fiscais emitidas naquele período. Você soma as notas fiscais emitidas, você tem o faturamento. E se eu não entreguei? Você emitiu a nota fiscal. Começou a contar. Não importa se foi recebido ou não, o fato gerador da venda é a emissão da nota e não o recebimento. Por que fazer isso? Para apurar o desempenho das suas vendas ou da sua equipe de vendas, pelo faturamento. Como registrar as receitas? Suponha que tenha realizado uma venda em janeiro no valor de 5 mil, parcelada em 5 vezes de 1.000, com primeira parcela a ser recebida em fevereiro. Fato gerador, emissão da nota fiscal de 5 mil em janeiro. Portanto, na demonstração de resultado DRE de janeiro, deve ser apurado 5 mil, mesmo que ainda não tenha sido recebido. Nos demais meses, nada será lançado. O econômico é diferente do financeiro. O econômico é na data do faturamento, o financeiro é na data do recebimento. Então, eu preciso ter as duas visões. Esta visão que eu estou te dando é a visão do econômico. E as despesas, são todas iguais? Como você deve lançá-las para ter uma visão completa do negócio? Também com base no registro de referência. Então, nos custos, gasto com a produção. É mais difícil de mexer, pois impacta a qualidade. Mas normalmente é o maior item de gasto, portanto é importante que você olhe, porque 1% de redução no custo pode ter uma representatividade enorme no resultado. As despesas operacionais, gastos com atividades de gestão, não impactam o produto. A prioridade é quando necessário cortar despesas. Então veja, as despesas operacionais, na maioria dos casos, elas são despesas fixas. Independente do que você venda, do que você não venda, elas estão lá e vão ocorrer. Então você precisa, para ter um ponto de equilíbrio mais baixo,
ter uma despesa operacional mais baixa. Entendeu a ideia? Se você tem uma empresa com a despesa operacional muito alta, você precisa ter um nível de venda muito alto para conseguir pagar. Despesas financeiras é o custo do endividamento. Mostram como o dinheiro que a empresa pegou com instituições financeiras impacta no resultado. Então você precisa ter essas três lógicas: os custos, as despesas operacionais e as despesas financeiras. Essa análise já vai te dando um diagnóstico melhorado do teu negócio. Como interpretar as informações? Então, a demonstração de resultados, ela vem nesta forma que você está vendo nesse slide. Eu tenho a receita bruta de vendas, as deduções da receita bruta, que são impostos sobre vendas, comissões sobre vendas, descontos e devoluções. Isso me dá a receita líquida de vendas. Menos o custo dos produtos vendidos, eu tenho o resultado bruto, o lucro bruto. Menos as despesas operacionais, que são despesas comerciais, despesas administrativas e outras despesas operacionais, eu tenho o resultado operacional. Menos ou mais o resultado financeiro, que são as receitas e rendimentos financeiros, menos as despesas financeiras. E aí eu tenho mais ou menos o resultado não operacional, que são outras receitas não operacionais e outras despesas não operacionais, eu tenho o resultado líquido. Note que na parte de cima eu estou falando de vendas e dos descontos de vendas. Num segundo bloco eu estou falando da produção. Num terceiro bloco eu estou falando da gestão. E no quarto bloco eu estou falando do financeiro. Você não tem essas áreas na empresa. Então esse demonstrativo contábil, mesmo que seja gerencial, pode estar indicando a você e aos teus gestores problemas nessas organizações. Você pode dividir essa questão de análise de resultados para cada gestor analisar internamente com mais detalhe. Quais benefícios de acompanhar o resultado mensal dos seus negócios? Você passa a definir metas de resultado e apenas não de venda. E aí você vai ver como é difícil. Dependendo do negócio, a última linha é uma calamidade. Se eu tenho um resultado, por exemplo, um comércio atacadista, a última linha é 0,5% a 1% do faturamento. É muito baixo. Então eu preciso controlar cada 0,1% de custo e despesa que está em cima, para conseguir ter ganhos. Entendeu? Na média das empresas de capital aberto, eu estou falando da última linha, na faixa de 4%, 5%. É essa a tua luta. E é desses 4%, 5% que você vai tirar o teu ganho pessoal. Depois nós vamos falar disso. Quais são os benefícios de acompanhar o resultado mensal do seu negócio? Você passa a definir, então, essas metas de resultado e não apenas de venda, percebe rápido se sua empresa começa a ter problemas e consegue identificar a origem do problema e pensar em soluções de maneira ágil e assertiva. E se eu não conseguir apurar os dados pela demonstração de resultado? Lembra, fizemos até agora para o regime de competência. Mas pode ser feito, para ter uma ideia, pelo regime financeiro, pagamentos e recebimentos. Então, se o controle pela DRE for difícil operação para a sua empresa, utilize o fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos. Ao invés de apurar a receita pela emissão de notas, apure pelo recebimento. Basta anotar o que foi de fato recebido e pago pela sua empresa, livro caixa ou extrato bancário. E as despesas? Faça as mesmas classificações que te mostrei anteriormente, mas apenas anote quando forem de fato pagas. O terceiro pilar para transformar a gestão financeira da sua empresa é o pilar do planejamento. E por que ele é tão importante? Porque, embora tenha mais controle sobre o seu resultado, ajude você a aumentar seus resultados. Planejar o futuro é o que vai fazer a grande diferença na sua capacidade de gerar valor. O lucro é passado, valor é futuro. Você vale pelo futuro que irá gerar. Ou seja, as grandes mudanças que vão fazer sua empresa acelerar o crescimento vão depender de investimentos que irão impactar seu fluxo de caixa por muito tempo no futuro. Pense, por exemplo, em quanto tempo demora desde a tomada de decisão até a conclusão de um projeto de construção de uma nova fábrica. Vamos então falar desse rápido exemplo, a construção de uma nova fábrica.
Você vai levar de 1 a 2 anos para idealizar o projeto. Você não gostou disso. Eu quero pensar e ter a fábrica em 15 dias. Não dá. Muitos quebram assim. Eu tenho que pensar sobre uma nova fábrica. Tenho que planejar o que eu quero da nova fábrica. Qual vai ser o tamanho dessa nova fábrica? Para que ela existe? Isto eu imagino de 1 a 2 anos, com calma. De 1 a 2 anos para desenhar o projeto, é a arquitetura. Mas pode levar 6 meses? Pode levar 6 meses, mas deve levar 6 meses. Faça o projeto com calma. Eu preciso te apresentar um hospital, que fizeram um hospital com tanta pressa que está lá, parado, porque esqueceram que na porta tem que passar o equipamento de transporte dos pacientes. De 1 a 2 anos para busca e liberação de financiamentos de projeto, dependendo do tempo, leva até mais. Se você tiver que depender de órgãos de fomento e outros mecanismos, você pode levar mais, porque tem que preparar todo esse instrumental. A construção, de 2 a 3 anos. A escolha, compra e instalação de equipamentos, de 6 meses a 1 ano. Olha que está por baixo. Licenças e liberações, de 6 meses a 1 ano. E o pagamento do financiamento, 5 anos, senão às vezes eu consigo mais. Soma para você ver. Eu estou falando de cerca de 12 a 15 anos na construção de uma fábrica. Entendeu o que é planejamento? Eu vou programar o futuro com cuidado, com atenção. Projetos que vão mudar a sua empresa são decididos com muita antecedência. Deve assim ser. E impactam seu negócio por muito tempo no futuro. E isto é construir o futuro. Por isso é tão importante simular com antecedência quais serão os impactos. E a ferramenta que usamos para isso é o orçamento e a previsão decenal de 10 anos. Por isso vou explicar como planejar o futuro da empresa, tendo o orçamento com 2 bases. Uma base é o orçamento base histórica. Eu tenho histórico. Considere o custo de receitas e custo de despesas para projetar os próximos períodos, a partir do que eu já tenho. A partir do histórico, define-se metas de melhoria para o futuro. Posso também usar a ideia do orçamento base zero. Leva-se em conta os projetos, processos e recursos necessários para cada área. Não se utiliza o histórico, porque às vezes ele não é confiável, é mais trabalhoso, mas gera previsões bastante confiáveis para o futuro. Bom, vantagens do orçamento base histórica. Mais simples de fazer, para a primeira vez recomenda-se esse método. Desvantagem, novos projetos não terão histórico. Então, vai ter que partir, no caso de projeto, do orçamento base zero, cujas vantagens são aumentar a visão estratégica do negócio, na medida em que exige um exercício de análise de toda a organização, é meio pensar fora da caixa. E a desvantagem é mais difícil de operacionalizar, tem maiores chances de erros, porque eu não tenho um fundamento de base para estar elaborando. Por fim, o último pilar para que sua empresa potencialize a capacidade de geração de riquezas é o que eu chamo de pilar da profissionalização. Como eu disse anteriormente, na grande maioria das pequenas e médias empresas brasileiras, impera uma gestão informal. O que todos pensam quando se fala em gestão financeira de uma pequena empresa é que existirá uma grande confusão entre as contas pessoais com as da empresa e que certamente essa empresa não terá informações financeiras confiáveis, mesmo que apenas gerenciais. Por isso, prontamente bancos, fornecedores, investidores e parceiros classificam pequenas empresas como mais arriscadas e precificam esse risco, cobrando mais caro por juros, concedendo menos prazo nos pagamentos, comprometendo assim a sua capacidade de gerar resultados e crescer. O que fazer então? Portar-se como um grande negócio é a resposta. Demonstrar que, apesar de pequena ou média empresa, você se preocupa em ter uma gestão financeira organizada e profissional. E você pode conseguir demonstrar essa maturidade seguindo 2 regras de ouro. A primeira é sendo disciplinado nos pilares 1, 2 e 3. Mesmo que você não tenha condições nesse primeiro momento de ter uma contabilidade perfeita, faça os relatórios gerenciais todos os meses como uma grande empresa faria.
A segunda é mostrando que sua empresa é profissional. Isso significa separar o CPF do CNPJ. Sua empresa não pode mais cobrir seus descontroles financeiros pessoais. Então vamos entender essa questão, essa diferença do CPF e do CNPJ. Você está nela, com certeza. Porque você não tem controle de suas finanças pessoais, você cobre seu descontrole pessoal com o caixa da empresa. Não é isso? O que fazer então? Defina um prolabore fixo, compatível com a realidade da empresa, não a sua, não o seu desejo. E uma política de distribuição de resultado. Eu tenho um prolabore fixo, pequeno, e tenho uma distribuição de resultado. Você é o primeiro que precisa mostrar para a empresa que o que você ganha é função do resultado, para poder depois cobrar o resultado dos outros. Entendeu a lógica? Assim, quanto mais resultado você trouxer para a sua empresa, maior será a sua remuneração. É duro, sacrificante, não é? Você passará a focar sua gestão para o aumento de lucros. Você merece receber pelo resultado que sua empresa dará. Você não merece receber nada porque você é empresário. Controle suas finanças pessoais para se encaixar na sua remuneração, que é o prolabore fixo, baixo e mais a participação no resultado. Considere-se como um funcionário, como ele deve trabalhar, como ele deve viver com o que recebe. Reserve 10% do que você ganha para contratempos. Então, aquilo que você ganhar, bateu na tua conta, 10% você coloque como um investimento. Uma poupança, um fundo de investimento, o que você escolher. Cada centavo que você colocar na sua conta, 10% vai para essa aplicação. Por que fazer isso? Para se diferenciar e passar credibilidade. Você já pensou você demonstrar que as suas contas pessoais e as da empresa são conjuntas? Você não reclamou quando você viu na televisão o prefeito de uma cidade pegar o cheque da prefeitura e pagar o combustível do carro próprio? Ficou chateado, não ficou? E você faz isso na empresa? Se você diferenciar e passar credibilidade, isso vai refletir em menos custo de captação e mais acesso a investimentos. Poupar sua empresa de descontroles financeiros, porque às vezes vai pegar financiamento por causa de uma cobertura de um gasto teu. Evita endividamento e preserva o fluxo de caixa. Você precisa se endividar no CPF para cobrir o teu descontrole, não a empresa. Em um mar de empresas informais e pouco organizadas, apenas respeitar estas duas posturas colocarão sua empresa com um diferencial positivo para os credores, parceiros e investidores do teu negócio. Estas instituições perceberão a diferença e sua relação com eles irá mudar para melhor. Eu sei que muitos desses pontos que apresentei para você podem parecer muita coisa para um pequeno negócio. Não é verdade. Talvez você esteja imaginando também que não consiga implementar tudo isso no seu negócio da maneira perfeita e que é coisa de grande empresa. Para esses dois pensamentos, tenho a dizer. Primeiro, muito provavelmente, em alguns momentos, realmente você não consiga fazer todos esses controles de maneira perfeita. Mas feito é melhor que perfeito e vai se tornando perfeito a cada momento. Fazer os controles, mesmo que imperfeitos no primeiro momento, já dará a você uma visão muito diferenciada sobre o seu negócio e isso trará grandes resultados. Segundo, em meus mais de 40 anos de experiência, vi pequenas empresas se transformarem em verdadeiros impérios. O que todas elas tinham em comum é que, enquanto pequenas, pensavam como grandes. Organizando-se efetivamente como uma grande empresa, independente do seu tamanho, você será capaz de aproveitar também um fator que eu acredito ser a chave dos grandes empresários. Esse fator é que os desavisados gostam de chamar de sorte. Não é. Eu gosto de chamar de preparo somado a oportunidades. Ou seja, para alguns o que parece sorte, para outros é de fato a criação de um caminho de grande sucesso. Algo que foi fruto de muitas escolhas difíceis, de disciplina e organização e também de muito trabalho. E se você é um empresário capaz, você vai se colocar em posição de oportunidade. Mas a grande questão para mim é se será que você tem capacidade para aproveitá-las? Você tem essa resposta. A resposta para isso
seria somente se você estiver preparado. Somente se sua empresa estiver preparada. Imagine quando surgir uma grande oportunidade em seu setor, de uma nova tecnologia, de uma nova forma de atuar. Será que você vai conseguir abraçar essa oportunidade? Ou irá deixar para uma startup gerida por um menino de 18 anos aproveitar para você? Boa essa, né? Para estar preparado, você precisa seguir esse método que te passei. Assim você terá um fluxo de caixa saudável, recursos disponíveis e bom acesso a crédito e investidores que vão acreditar muito mais em você por conta de sua organização. Só assim irá conseguir aproveitar as oportunidades que certamente passarão na sua frente nos próximos anos. Estamos em um momento de mudanças de oportunidades, não só no Brasil, mas como no mundo como um todo. Então a hora é agora. Se o seu sonho é ser grande, comece agora a pensar e agir para poder conquistá-lo. 100 milhões, ou qualquer que seja a sua meta de realização pessoal, às vezes pode parecer distante, mas garanto que está muito mais próximo do que você imagina. Eu sei que construir os balanços, relatórios e demonstrativos que fazem parte do método 4Ps pode parecer uma tarefa difícil e, de fato, o que eu recomendo é que você tenha um especialista financeiro e sua empresa como um consultor, ou um analista que possa sempre ter as informações certas em mãos para você tomar suas decisões. Mas o mais importante mesmo é que você tenha esse tipo de conhecimento que te passei, para poder controlar, intervir e tomar suas decisões com os números corretos em mãos, tendo ou não a ajuda de uma equipe. E caso você já tenha uma estrutura mínima e quer dar um passo adiante para se preparar ainda melhor ou preparar sua equipe, eu gostaria de te oferecer um caminho, seguindo minhas orientações, junto à minha equipe e ao meu lado, trabalhando diretamente na valorização financeira do seu negócio. O que você acha? Você gosta dessa ideia de trabalharmos juntos no seu negócio? Então preste bastante atenção a partir de agora. O que quero te oferecer é a oportunidade de aplicarmos o método 4Ps da riqueza empresarial ao seu lado e da sua equipe. Para isso, nosso primeiro passo é fazer um alinhamento de conhecimento, informações e práticas para podermos desenvolver um trabalho de geração de valor para o seu negócio. A melhor forma de darmos nosso primeiro passo juntos é através de um treinamento online completo que chamei de programa 4Ps da riqueza empresarial, onde você irá, junto com a sua equipe, estudar o que é necessário para reduzir o risco do seu negócio e melhorar os indicadores de resultados mais importantes para a avaliação da sua empresa. Com sua participação e de sua equipe neste programa, conseguirei me aprofundar no método 4Ps para você criar essa estrutura básica de gestão financeira. Assim você e sua equipe ficarão focados em apurar os resultados de forma mais rápida, inteligente e assertiva, aumentando o valor de sua empresa na medida com que você reduz as incertezas por não ter esses dados preparados. Através do programa 4Ps, eu vou te dar somente o que existe de mais importante sobre o aspecto da gestão financeira. É como se fosse um MBA de rápida duração, focado e comprometido com o teu resultado. Neste caso, você poderá avançar muito mais rápido nos pontos mais importantes, sem ter que ficar indo em aulas e fazendo programas longos e generalistas. O programa 4Ps da riqueza empresarial é constituído de apenas 7 módulos que podem ser feitos de forma rápida e eficiente, fazendo com que você avance pelos pontos-chave e de fato valorize o seu negócio, preparando-o para as oportunidades que estão por vir e que te levarão ao patamar da centena de milhões de reais. Logo que você fizer sua inscrição para o nosso programa, você receberá um acesso ao nosso campus virtual de fácil navegação, onde você já terá disponível o primeiro módulo. O módulo 1, focaremos no primeiro pilar do método 4Ps, que será o diagnóstico do seu negócio. Neste módulo, você aprenderá um passo a passo detalhado que irá revelar uma estratégia financeira para o seu negócio. Com isso em mãos, você poderá montar um plano de ações para os diferentes cenários em que possa estar enquadrado. Nesse primeiro momento, nós iremos te fornecer também uma planilha padrão para montar esse diagnóstico, facilitando o teu trabalho. No módulo 2, iremos nos focar no segundo pilar do método, que é a análise e apresentação de resultados. Neste módulo, você aprenderá a montar um fluxo de caixa gerencial, que irá te ajudar muito na gestão de fluxo diário,
semanal e mensal. Também aprenderá como analisar o resultado e quais indicadores de performance ideal para acompanhar no dia a dia. Alguns materiais que apoiarão esses processos e informações serão a planilha de suporte e board com indicadores essenciais para a gestão. No módulo 3, iremos falar de planejamento, que é o principal tema de nosso terceiro pilar do método. A partir deste momento, é hora de aprender a projetar o futuro do seu negócio e a construir, a partir de premissas como a elaboração de um orçamento, uma visão estratégica da sua empresa, de prazo mais longo. É nesse momento que iremos refletir sobre o valor do seu negócio, compreendendo também que tipo de resultado você pode obter nos próximos anos e como se preparar para atingi-los. Alguns materiais auxiliares presentes nesse módulo serão o vídeo manual para projetar a receita no Excel e uma planilha de suporte para isso. Já no módulo 4, é hora de parar para refletir um pouco sobre um dos principais erros cometidos por pequenos e médios empresários. Vamos discutir como separar suas finanças pessoais do negócio, para que você possa diminuir seu risco de exposição e também parar de degradar o valor da sua empresa frente a seus credores e possíveis investidores. Vou te mostrar exatamente quais são os riscos que corre ao misturar as finanças pessoais com as do negócio, e você aprenderá um processo para conseguir fazer a separação completa. Muitos pequenos e médios empresários também têm muita dificuldade em definir critérios para os investimentos que precisam realizar em suas empresas. E no módulo 5 do nosso programa falaremos justamente disso. Neste módulo, você também vai entender o que é um projeto de investimento e como analisar a viabilidade financeira deste projeto que você quer construir. Iremos fornecer aqui mais uma planilha de suporte para que você possa montar seu projeto, o expor de forma convincente a quem quer que seja, apelando justamente para os benefícios financeiros para esse projeto. A partir do módulo 6, com a casa já organizada e você tendo uma noção sobre os princípios mais importantes da gestão financeira e patrimonial do seu negócio, vamos começar a discutir os melhores caminhos para você conseguir recursos para se capitalizar. Você irá aprender a identificar quais as fontes de financiamento mais adequadas para cada fase do negócio, como abordar cada agente e como montar propostas para apresentar aos agentes financiadores. Irei te fornecer aqui um modelo de teaser, que é um documento normalmente enviado a potenciais investidores. Também irei fornecer a você um modelo de carta proposta para apresentação a bancos e investidores. Esses são materiais essenciais para você conseguir dar os primeiros passos e encontrar parceiros, investidores e sócios para o seu negócio. E por último, no módulo 7, vou expor a grande diferença entre gerar lucro e gerar valor, e como tomar decisões que gerem valor de longo prazo para o seu negócio. Nesse momento, irei te ensinar como desenhar uma estratégia de médio a longo prazo para o seu negócio, para que ele atinja uma avaliação de 100 milhões de reais ou mais. Aqui irei me focar nos fundamentos não só teóricos, mas práticos da minha própria vivência, ajudando a construir empresas bilionárias. E com esses fundamentos aprendidos, você pode ir muito longe. A entrega do programa 4Ps da Riqueza Empresarial será semanal, sendo necessário até 7 semanas para completar seus estudos. Dessa forma, consigo garantir que você não se sobrecarregue e possa aplicar aos poucos tudo o que será passado para você. Enquanto muitos cursos e programas longos irão te levar em uma jornada cansativa de estudos, através do programa 4Ps da Riqueza Empresarial, eu, junto com a minha equipe, iremos nos focar em trazer resultados para o seu negócio. Focar-se nos 4 pilares do nosso método certamente irá diminuir os riscos associados a seu negócio, fazendo com que se valorize. Na medida com que você consegue essa valorização, você terá muito mais chances de perpetuar sua empresa e capturar as grandes oportunidades de crescimento que certamente aparecerão diante de você. Nesse momento, com a vida financeira da sua empresa resolvida, você poderá construir seu próprio caminho de crescimento, ou seja, construir sua própria sorte, que não é bem sorte, alcançando o impacto que deseja ter no mundo e garantindo estabilidade e tranquilidade financeira para a sua família. Uma vez que seu negócio esteja em uma rota financeira próspera e você já tenha dominado os princípios de geração de valor por trás dele, eu tenho certeza que será só uma questão de tempo
até que você consiga multiplicar seu patrimônio muitas vezes. O valor de referência de 100 milhões servirá como uma meta, e uma vez que você entenda que o valor da sua empresa é uma questão de gestão financeira, irá colocar seus esforços nos lugares certos, onde obterá muito mais retorno, e assim conseguirá chegar ao patamar financeiro que deseja com habilidade e muito trabalho. Imagine conquistar um patrimônio empresarial como esse. Tudo que você sempre sonhou pode tornar-se realidade, seja o acesso a uma vida abundante de momentos e prazeres que só uma condição como essa pode te dar, ou ainda uma vida de impacto, onde você poderá ajudar centenas, talvez milhares de pessoas ao seu redor. Os maiores empresários são sempre os que mais podem retribuir frente às necessidades de sua comunidade, ganhando reconhecimento e gratidão das pessoas mais importantes para eles. Além de tudo isso, ainda reservamos mais 3 bônus adicionais que serão também complementares em sua jornada de aprendizagem e grande crescimento empresarial. O primeiro bônus que iremos te oferecer será um acesso extra ao ambiente do programa 4Ps, em caso de você ter um membro de sua equipe financeira que precisa e deseja fazer o programa junto com você. Assim, vocês ficarão alinhados em relação às técnicas e conhecimentos passados por mim e pela minha equipe. O segundo bônus será um módulo extra com técnicas ainda mais avançadas de como identificar, abordar e convencer investidores para que eles fiquem loucos para investir no seu negócio. E um último bônus, muito especial, que sozinho já teria um valor de mais de R$3 mil e 10 horas de trabalho da minha própria equipe de consultoria, seria uma revisão completa dos seus balanços demonstrativos, onde iremos, na devolutiva, te entregar uma compreensão do seu atual patamar financeiro e quais serão seus maiores desafios a partir daí. Infelizmente, esse é um bônus de muito valor e muito restrito. Não consigo estender esse benefício a todos os alunos, mas irei dar esse sem custo nenhum somente para os primeiros 5 inscritos, ok? Como venho dizendo ao longo desse vídeo, o que mais pretendo entregar aqui é uma forma de você ter acesso a um conhecimento de grande resultado potencial, a um valor muito acessível e que seja resumido e fácil de ser consumido para poupar-lhe tempo. Sendo assim, esse treinamento poderá poupar-lhe, por exemplo, o tempo e esforço de uma pós-graduação ou um MBA voltado para finanças, entregando a você o que existe de mais assertivo e com ações práticas para serem aplicadas ao dia a dia do seu negócio. Um MBA em uma instituição universitária hoje no Brasil tem um custo médio de mais de R$15 mil, por baixo, sendo ainda necessário deslocamento e muito tempo para concluí-la, sem falar que você ainda precisa alocar tempo para a realização do trabalho de conclusão de curso, que é um material de escrita dinâmica, acadêmica, ao que vocês empresários não estão habituados. Eu conheço bem esses números, pois sou titular da Universidade de São Paulo e professor de graduação e pós-graduação há mais de 30 anos. Como faço um trabalho consultivo há muitos anos também, em conselhos de administração de grandes empresas, uma hora de palestra minha não ficaria em menos de R$15 a R$20 mil. Em uma consultoria completa, ficaria entre R$120 mil a R$150 mil. Ou seja, essa possibilidade de troca de conhecimentos e experiências que estou te colocando tem realmente muito valor. Em essência, o que estou te oferecendo não é para mim algo que trará grandes resultados financeiros. O que busco, e já disse, é que você obtenha grandes resultados e será essa minha grande realização. Por isso, faremos desse programa algo bem acessível para que você possa encaixar em seu orçamento nesse momento e começar agora. Não se preocupe, pois para fazer parte desse programa você não precisará desembolsar R$150 mil. Na verdade, você não vai nem precisar investir os R$15 mil que seriam referentes a um MBA. Para você participar do programa 4Ps da Riqueza Empresarial, você fará um investimento de 12 vezes R$ 243,28. Para você participar do programa 4Ps da Riqueza Empresarial, você fará um investimento de 12 vezes de R$ 99. Para você participar do programa 4Ps da Riqueza Empresarial, você fará um investimento de 12 vezes de R$ 199. Para você participar do programa 4Ps da Riqueza Empresarial, você fará um investimento de 12 vezes de R$ 299.
Trata-se de pouco mais de R$ 9 por dia para você conseguir mudar o rumo do seu negócio e colocá-lo no sentido de uma grande realização financeira e empresarial. Clique agora mesmo abaixo para realizar a sua inscrição. As vagas são limitadas e não sabemos por quanto tempo elas irão durar, porque depende de vocês. Pode ser que fechemos já nas próximas horas. Esta é a única forma que conseguiremos para nos dedicar e dar a atenção necessária a todos que queiram participar do programa 4Ps da Riqueza Empresarial. Caso você ainda esteja pensando se esse programa e o método que estamos te oferecendo aqui realmente não se aplicam ao seu negócio, gostaria de propor uma forma para tirar integralmente o risco das suas costas e jogá-lo para mim. Irei, portanto, lhe oferecer uma garantia de satisfação e incondicional de 30 dias, onde você poderá começar o programa 4Ps da Riqueza Empresarial normalmente, e se dentro de um prazo de 30 dias não estiver satisfeito com algo, ou depois de experimentar você achar que isso não vai fazer parte do seu negócio, não faz sentido de uma grande realização empresarial, basta enviar um e-mail e devolveremos integralmente o seu investimento. Faço isso porque acredito cegamente no poder de transformação que esse programa pode proporcionar para a sua empresa e para você como empresário também. Bom, acredito que agora você tem duas opções. A primeira é continuar fazendo as coisas da forma como está fazendo, ficar submetido a uma montanha-russa constante em suas finanças empresariais. Será extremamente desgastante, como você já sabe, e certamente irá roubar sua oportunidade de crescer consideravelmente em sua jornada empresarial. Ainda que você aplique tudo o que ensinei nessa aula, sua progressão será lenta. E se você realmente não puder vir comigo nessa jornada de aprendizagem e crescimento, desejo que encontre um caminho novo, através de alguma outra alternativa para evitar um caminho financeiro desastroso. E claro, a opção 2 é você vir comigo em busca de realizar todo o seu potencial e muito mais. Com o conhecimento que irei te passar, tenho certeza que você atingirá um crescimento muito mais acelerado em seu negócio e construirá um patrimônio empresarial grandioso. O que eu ensino são princípios para uma vida toda, que se praticados e aplicados da maneira certa nos seus negócios, certamente abrirão janelas de oportunidade que você jamais sonhou ser possível. A essa altura da minha vida, seria uma grande realização poder ver você daqui a alguns anos no patamar de clientes meus que construíram verdadeiros impérios. Se você ainda não estiver lá em alguns anos, tenho certeza que irá estar, pelo menos, no caminho certo rumo a essas grandes conquistas. Por isso e por muito mais, te aguardo do outro lado de nosso campus virtual no programa 4Ps de Riqueza Empresarial.